Primeiramente, muito obrigado. Quero agradecer ao professor Tiago, ao professor Adriano também, pela disponibilidade em estar ajudando aqui na defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Rafael Henrique Guimarães, cujo título do trabalho é Inteligência Artificial Explicável, Classificação de Lesões da Cavidade Oral com Modelos de Aprendizagem Profunda. Então, um exame ele é composto em 3 partes. A primeira parte você vai apresentar o trabalho, depois a gente vai para a segunda fase, que é a revisão, e na terceira etapa é uma reunião secreta, onde a gente vai deliberar o resultado do seu trabalho. Então, quero passar a palavra para você. Boa sorte. Fique à vontade. Correto. Então, novamente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradeço muito a presença de cada um. Podemos começar? Então, bora Perfeito. lá. Para quem todo mundo me conhece, praticamente, né? Mas meu nome é Rafael Henrique Guimarães, sou aluno do curso Ciência da Computação pela UF, e hoje, enfim, eu defendo meu trabalho de conclusão de curso, cujo é intitulado, né, Inteligência Artificial Explicável, Classificação de Lesões da Cavidade Oral com Modelos de Aprendizagem Profunda. O meu orientador que me acompanhou em todo esse processo é o Marcelo Zanqueto do Nascimento, me ajudou bastante. E vamos lá. O trabalho está disposto em 5 divisões, né? Primeiramente, eu vou introduzir o problema, né? Após isso, vou traçar alguns objetivos para alcançarmos. Após, eu vou descrever a metodologia adotada, né, durante todo o desenvolvimento do trabalho. Após isso, vamos fazer uma discussão sobre os resultados. E, por fim, vamos fazer uma conclusão, né, e terminar falando sobre trabalhos futuros. Então, eu vou dar início aqui. Então, o câncer bucal, ele é um problema de saúde pública no Brasil, certo? E segundo o Instituto Nacional de Câncer, o órgão brasileiro, aproximadamente 10.900 casos acontecem por ano da doença e beiram aí 45% da taxa de mortalidade. O câncer, o padrão de diagnóstico ouro dele é o diagnóstico histopatológico. E esse diagnóstico histopatológico ele é constituído da análise de lâminas histológicas juntamente ao microscópio. Com isso, surgem alguns desafios nesse diagnóstico, certo? Alguns desafios desses sendo a subjetividade da interpretação, a variabilidade interobservador, ou seja, a variabilidade de quem está avaliando, de patologistas diferentes. E também a necessidade, né, de uma expertise especializada. Com isso, a importância de uma detecção precoce é extremamente importante para o prognóstico. Eis aí que surge a motivação para todo este trabalho. Como podemos aumentar a precisão, né, reduzir a subjetividade e acelerar todo o processo de análise utilizando inteligência artificial. Então, com isso, a gente enfrenta, né, na área de imagens histológicas, dois desafios macros, vamos falar assim, né, na questão de análise dessas imagens. Esses dois desafios macros, primeiramente, constituem na alta variabilidade intraclasse, ou seja, o que é isso? São imagens que são da mesma classe, por exemplo, imagens saudáveis, imagens leves, elas são muito diferentes. E isso é explicado diretamente pela condição biológica individual de cada um. E também o outro problema é a baixa variabilidade interclasse, ou seja, classes diferentes, como mostrado na figura que eu coloquei, são muito similares, certo? Com isso, nós identificamos algumas lacunas abertas, né, na literatura, como, por exemplo, não temos aplicação de Vision Transformers no ramo, né, no contexto de histopatologia oral. Também não temos técnicas de explicabilidade específicas para domínio médico. Também não temos comparações sistemáticas que comparam VIT, os Vision Transformers, com CNNs, as redes neurais convolucionais, no ramo também de histologia. Com isso, surge a necessidade, né, de criar modelos interpretáveis para a citação clínica, pois um modelo de machine learning no conceito clínico não basta ele só acertar ou errar, ele tem que ter a capacidade de interpretabilidade clínica. Então, traçamos o seguinte objetivo, de desenvolver um sistema, né, onde consigamos fazer uma classificação de lesões histológicas com inteligência artificial explicável, a SHAI. Então, trago os objetivos mais específicos, que são implementar e comparar VIT B16 e ResNet 50, aplicar algumas técnicas de aumento de dados, principalmente focadas em histologia, desenvolver algumas técnicas SHAI especializadas, no caso são 6, e validar a interpretabilidade clínica das explicações.
Com isso, a minha metodologia ela é disposta em 4 passos principais, sendo eles, o primeiro passo, a configuração dos datasets, né? Eu vou mostrar mais para frente, nós fizemos a utilização de 2 datasets, sendo que um desses datasets tem 2 subfamílias. Próximo passo, né, depois de configurar tudo, implementação dos modelos via Transfer Learning. No caso, seria pegar os modelos pré-treinados, no caso, disponibilizados no Hugging Face, né, no TIM, e fazer um Transfer Learning no contexto histológico com os datasets que nós já temos. A partir disso, aplicar aumentos de dados para melhor otimização e, por fim, a gente criar, né, mecanismos de SHA e fazer uma análise da explicabilidade. Com isso, os datasets que eu utilizo neste trabalho, no caso, é o Banco Silva, determinado por 4 classes, sendo ela saudável e displasia leve, moderada e severa. E também o Banco Costa, que é o que eu comentei, né, que ele tem 2 subfamílias. O Banco Costa, ele é disposto em Banco Caoba, camundongos, no caso, ambos os datasets são murinos, viu, gente? São de origem de camundongos. Então, cada um com 896 imagens e as classes sendo saudável, hiperplasia, papiloma, displasia leve, moderada, intensa e carcinoma, que é o mais alto grau, né? Então, ambas têm uma diferença. No caso do KO, do nocaute, é uma variante genética, e o WT Wild Type, né, o mais selvagem, tem um medicamento, indução química de DMBA, TPA. Com isso, eu trouxe aqui um exemplo, mais para mostrar mesmo, em relação ao Banco Silva. Inclusive, esse Banco Silva é nomeado Oral Epithelium DB, né? Mas eu vou chamar ele de Banco Silva durante o desenvolvimento deste trabalho, um banco público. E ele é constituído, né, pelas 4 classes que eu acabei de mostrar. Vou mostrar também sobre o Banco Costa, as 7 classes disponíveis, trouxe para a subfamília do Knockout, né? E bora lá. A arquitetura que eu escolhi implementar, a primeira delas, é o Vision Transformer. O Vision Transformer, mais especificamente o VIT Base 16 escolhido, é uma arquitetura que ela roda em cima de uma rede Transformer, porém focado na área de visão computacional. E como ela funciona? O próprio nome já fala, VIT Base 16, né? Porque é o seguinte, nós recebemos uma imagem pela entrada, como vocês podem perceber, a gente faz um redimensionamento para a resolução esperada, que é 224 por 224, neste modelo específico, e ele é separado em patches, como vocês podem observar aquela matriz. Essa matriz, cada patch é passado para o codificador do Transformer, né? Elas vão receber um ID único e passam pelo MLP-Head. O MLP-Head vai constituir toda aquelas camadas de atenção e fazer várias análises paralelas. Após isso, ser classificado em uma das classes de entrada. A outra arquitetura implementada foi o ResNet. ResNet, ela é uma CNN, né, uma rede neural convolucional, né, e ela é adaptada a ResNet com a camada de atenção. Ela é considerada o estado da arte por muitos dos trabalhos da área, viu, no ramo histológico. Com isso, eu preciso pegar esses modelos e aplicar algumas técnicas, né, para melhorá-los, para otimizá-los. Então, a técnica adotada neste trabalho a principal é a técnica de aumento de dados. Então, a técnica de aumento de dados, né, nós vamos simularmos várias visões e alterações nas imagens, justamente para a gente melhorar a capacidade de generalização do modelo e reduzir o overfit, ou seja, o sobreajuste, quando o modelo aprende demais. Então, neste trabalho foram utilizadas algumas técnicas específicas, né, de aumento de dados. Eu separei elas em 3 colunas: as transformações geométricas básicas, avançadas e as técnicas cromáticas avançadas. Trouxe também um exemplo mais didático mesmo, para o pessoal ver a aplicação das imagens histológicas, né, já no nosso contexto, com os aumentos de dados. Então, primeiramente, eu trouxe 2 para exemplificar. As transformações geométricas básicas, Color Jitter, ela mexe com as propriedades cromáticas, no caso da imagem, então, como vocês podem perceber, né? Random Rotation, ela faz uma rotação múltipla de 90 graus aleatória. As geométricas avançadas consistem em fazer transformações, tipo distorções das imagens, às vezes tentando simular, assim, né, lentes microscópicas, coisas do tipo. Então, trouxe 2 exemplos, Elastic Grid Transform. E por último, né, as técnicas cromáticas avançadas, que elas são um pouco mais focadas na parte, né, no contexto histológico. A primeira delas sendo o Impenge, que ela simula perdas teciduais, e a segunda, a Color Transfer. O Color Transfer, ele padroniza as imagens, né, na distribuição coloração jet, que é a coloração padrão para histologia, que é esse tom meio de rosa que nós estamos vendo aí. Com isso, precisamos implementar a inteligência artificial explicável, certo? Que é o grande chave deste trabalho. Com isso, vamos usar como o diagrama-chave, né, a GradCam. O GradCam, basicamente, né, são mapas de calor que serão gerados, permitindo-nos interpretar o que a IA está olhando. E como que isso funciona?
Basicamente, o GradCAM, né? A gente passa uma imagem de entrada, e essa imagem de entrada, passa por uma rede convolucional e vai calculando os gradientes. A partir desses gradientes, como podemos perceber, ele vai gerar os mapas de saliência. Como podemos perceber, tem alguns pontos, né, que estão com valor 1, ou seja, mais quentes, e outros pontos estão com 0,26 e outros com 0,13. Isso significa já um mapa de calor, então a gente já tem uma noção de como funciona, certo? Então, a partir disso, nós conseguimos gerar imagens que podem ser interpretáveis. Olha que interessante, com a ajuda de especialistas. Então, esse aqui é só um exemplo mesmo para visualização. Com isso, né, após implementarmos todos os modelos, pegamos os modelos por Transfer Learning, chegamos aos seguintes resultados. Podemos perceber que o VIT não se saiu muito bem com o modelo baseline, sem qualquer otimização, viu? Baseline é isso. Então, a gente conseguiu resultados como 60,31, 61,11 e 70,59, foi o maior, né, do VIT para o dataset 4 classes. Já o ResNet, ele se saiu um pouco melhor, mas ainda assim muito fraco, né, o maior resultado sendo 79,41% em todo o dataset. Com isso, né, plotamos aqui as matrizes de confusão, né? Eu plotei a matriz de confusão tanto do ResNet quanto do VIT, ou seja, de ambas as arquiteturas, e sempre dos melhores resultados. Qual o objetivo disso? O objetivo da gente visualizar quais foram os acertos e quais foram os erros atingidos durante o processo. Então, representa as 4 classes, né, na coluna e também na linha, sendo a diagonal principal os principais acertos. Quanto mais escuro, mais acerto. Após isso, plotamos as curvas de acurácia. Essas curvas de acurácia, basicamente, né, elas servem para a gente perceber o overfitting que esses modelos baseline possuem. O overfitting seria o sobreajuste. No caso, é quando o modelo ele aprende demais o conjunto de treino. Então, como a gente julga esse overfitting? A gente tem que olhar para a curva pontilhada, que é a curva de validação, e a curva contínua, que é a curva de treinamento. Elas têm que estar bem próximas. Como elas não estão, isso significa um sinal claro de overfit. Eu coloquei até os gaps para a gente evidenciar isso. Então, o que a gente fez? Aplicamos as técnicas de otimização, regularização e também de aumento de dados, justamente para tentar mitigar isso. E tivemos um impacto muito positivo, né? Resultados promissores aqui dispostos. Como podemos ver, no VIT, nós conseguimos ter um ganho de aproximadamente 17%. A gente conseguiu um resultado de 87,5%, né? E para o ResNet, nós conseguimos também um resultado promissor, que ele foi para 81,62%. Para o ResNet, conseguindo cerca de 6% também de ganho. Mais uma coisa que evidencia, né, que todas as transformações que nós fizemos surtiram efeitos nos resultados iniciais, certo? Após isso, eu também plotei novamente. Não ia aceitar a minha mãe aqui, mas beleza. As matrizes de confusão, agora dos resultados mais otimizados, né? Novamente, pessoal, eu coloquei lado a lado as matrizes de cada arquitetura, tanto do Resident quanto do VIT, para os melhores resultados. Se nós compararmos essas matrizes com as de baseline, nós vamos ver a diferença que nós conseguimos chegar. Mais outra prova, né, de que as transformações surtem efeito. Com isso, eu plotei aqui as 4 curvas que a gente obteve durante esse trabalho para cada um dos 6 experimentos. Então, nestes experimentos, o que eu quis plotar aqui? Ó, as linhas contínuas agora, elas representam as curvas de treinamento e de validação para o modelo otimizado. E as curvas pontilhadas, elas representam também o treino e validação, porém, dos modelos baseline. O objetivo disso é a gente comparar e visualizar os ganhos que obtivemos. Então, olha como é que a gente mitigou bastante o overfit, certo? Então, é visível. Mais uma prova. A partir disso, voltamos para a inteligência artificial explicável, né? A Chai. Então, o que a gente esperava receber nesse trabalho, né? Quando a gente fala de VIT e de ResNet, o VIT, ele utiliza um mecanismo, como eu expliquei anteriormente, de atenção global. Então, a gente espera um foco dos tecidos inteiros. Como ele separa patch por patch, a nossa intenção é que a gente receba, né, zonas de calor praticamente na imagem toda. Diferente mesmo do mecanismo global da ResNet, né, da CNN, né, com atenção, que já utiliza um mecanismo de split attention, ou seja, uma atenção dividida, que ela foca muito mais em bordas, né,
e estruturas. Então, a gente espera que ela não foque tanto na imagem inteira. Ela deixe mais atenção, né, em espaço. Vamos ver isso na prática? Então, bora lá. Questão do Shy para o VYT, nós conseguimos aqui visualizar claramente, ó, essa aqui é uma imagem da classe leve, tá? Uma displasia leve. E, como a gente esperava, aconteceu. O VYT trouxe para a gente, ele gerou, né, no caso, uns gradicans com atenção global. Então, como a gente pode perceber, olha que interessante, ele focou mais ali a parte superior esquerda da imagem. Mas ainda assim, ele olhou até para essa parte branca aqui, ó, que não tem nenhuma célula, né? Essa é uma imagem do tecido, que é o epitélio. Mesmo assim, ele olhou, ele não deu tanta atenção, por isso que está uma zona mais fria, vamos falar assim. E já para o ResNet, né, podemos perceber também que ele tem uma análise um pouco diferente. Olha que interessante isso, essa capacidade de interpretabilidade que o Shine nos fornece. Olha que legal. Ele já ignorou o epitélio. Olha que interessante. Já o foco da ResNet foi mais a parte superior à direita, nesse agrupamento de células aqui, né, que estão aparentemente um pouco deformadas. Com isso, podemos comparar, né, com a Shine, né, com o gradicante de ambas as arquiteturas, a gente comparar dois mecanismos diferentes de atenção. Atenção global, pegando a imagem inteira, e o ResNet, né, está focando de fato, como a gente esperava, nas bordas e estruturas, ignorando assim o epitélio. Eu também trouxe, além do dataset 4 classes, um exemplo, a gente comparar no dataset 7 classes, dataset Costa, eu escolhi o WT agora, né, White Time. Então, à esquerda, a Gradcan, né, toda a chart do White, e à direita, do ResNet. Novamente, nós podemos perceber aqui uma hiperplasia, uma lesão benigna, né, que basicamente ela espera, né, alterações no teciduais. E o VYT focou, olha que interessante, na parte branca da imagem, a gente tem essa capacidade de interpretar. Já o ResNet, olha que interessante também. A gente consegue ver que ele já focou mais na área inferior à direita, né? Isso, mais uma vez, evidencia a capacidade de interpretabilidade que a Shai nos fornece. Com isso, podemos realizar a validação clínica, no caso, né, de 4 classes macros. Eu trouxe as 4 classes macro, sendo elas um tecido saudável, né, tecido que não tem nenhuma lesão, um tecido com hiperplasia, que é uma lesão benigna, trouxe uma displasia moderada, né, uma displasia em si, que no caso é uma lesão pré-maligna, e um carcinoma, que no caso é uma lesão maligna. Então, eu quis separar em VYT as de cima e ResNet, as de baixo, justamente para a gente poder validar com ambas, que foi o intuito deste trabalho, né? Então, como a gente pode perceber, na imagem saudável nós temos um padrão, né, uniformizado das imagens. Já na hiperplasia, nós conseguimos verificar que o modelo, né, o White, ele focou na alteração tecidual aqui, né, o espessamento, ou seja, está mais grosso, por isso que é uma lesão. Já agora, na displasia moderada, né, a gente pode perceber que a área de foco nele, a área de atenção, basicamente foram as partes mais escuras, na parte inferior direita, que também, né, são alterações aí teciduais. Já aqui identifica o carcinoma, olha que interessante, meio que formou quase um triângulo, né? A gente pode perceber, né, ele ignorou um pouco essa parte aqui, mas ele está de olho nas áreas de invasão, que faz total sentido, né, clínico. Então, assim conseguimos validar as 4 classes macro das lesões. Com isso, conseguimos concluir que, inicialmente, após treinarmos os modelos do baseline, nós conseguimos um resultado superior com a arquitetura, né, do ResNest. E após a gente aplicar todas as otimizações e regularizações, podemos perceber que houve, no caso, uma inversão performática. Como assim? O VYT, ele passou o resgate. Olha que interessante, né? Se a gente for analisar mais outra evidência de que todas as técnicas surtem efeito. E isso prova que o VYT, ele é mais sensível, né, às técnicas de regularização, né, e otimização, incluindo o aumento de dados. Então, isso nos possibilitou chegar no nosso melhor resultado, que foi 87,5% de acurácia, né, utilizando a arquitetura do VYT, no dataset de 4 classes, sendo assim este nosso melhor resultado. Então, né, finalizando, o VYT, quando adequadamente otimizado, ele pode superar tecnologias, né, considerada estado da arte. Com isso, né, eu trouxe um gráfico aqui só para demonstrar mesmo, questão, sempre os gráficos à direita são os resultados otimizados e os gráficos à esquerda são os resultados iniciais, resultados baseline. Então, podemos visualizar que tivemos ganho de todos os experimentos,
Ou seja, mais uma prova, né, que a pesquisa científica surte efeito. Com isso, podemos concluir o valor que a SHAI, a inteligência artificial explicável, traz, né, para a literatura. Então, a SHAI, ela é essencial para a gente ter essa capacidade de interpretabilidade clínica, né, possibilitando-nos fazer com que a gente veja o que a IA está enxergando, o que ela está olhando, ou seja, quais são as características relevantes, né, histológicas que ela julgou. Com isso, também aprofundamos, né, neste trabalho duas comparações de atenção, de mecânica de atenção distintas. Atenção global no ViewIT e atenção local no ResNet. Interessante também. Com isso, contribuímos metodologicamente com um conjunto de técnicas, né, de aumento de dados mais específicos para a área histológica e também clinicamente, pois estabelecemos, né, várias bases, no caso, para implementar a inteligência artificial explicável na patologia oral. Eu disponibilizei todos os códigos desenvolvidos para todas as arquiteturas neste repositório. O link está aqui, se alguém quiser acessar depois, é público. Fiquem à vontade, tem um vídeo lá ensinando a executar tudo que vocês precisam. E também, para finalizar, vou comentar sobre as limitações enfrentadas. As limitações encontradas durante o desenvolvimento foram sobre o tamanho, né, dos bancos de dados, por conta que, como a gente está utilizando o banco de dados Murinos, a gente não consegue já generalizar isso, né, para o contexto humano. No caso, também, a ausência de validação externa de patologistas, sempre acompanhando lado a lado, também uma limitação, né? E também pegar imagens de diferentes fontes, como elas vêm, a maioria todas da UF, né? Então, também isso pode ter alguma influência, sim. E para trabalhos futuros, o que esperamos? Uma validação clínica. O passo mais importante, né, para essa validação seria estar junto de patologistas, né, avaliando essas interpretabilidades, né, juntamente, prospectivamente, no ambiente clínico real, podendo, assim, translaçar isso, né, para a aplicação, né, o contexto humano. Então, bem interessante. Outro ponto, né, para melhorar, às vezes, resultados e coisas afim, seria a exploração de arquiteturas mais robustas, ou até mesmo a gente pegar alguns modelos dessas mesmas arquiteturas mais potentes, com mais parâmetros. Por exemplo, a gente pegar um ViewIT, em vez de usar o ViewIT Base, usar um ViewIT Large, que tem mais que o dobro de milhões de parâmetros. Mesma coisa com o ResNet, pegar às vezes um ResNet 100, que também deve ter o dobro de milhões de parâmetros. Com isso, também podemos aplicar, às vezes, arquiteturas híbridas. Arquiteturas híbridas são uma mistura de duas ou mais. Então, às vezes, colocar um ViewIT e um ResNet junto. Com isso, podemos concluir juntamente, né, o alto potencial que a inteligência artificial explicável, né, traz, no caso, para o diagnóstico histopatológico, combinando alta performance com interpretabilidade clínica. E assim eu encerro meu trabalho. As minhas referências bibliográficas, as principais, né, que eu utilizei para desenvolvimento do slide, estão aqui e o restante estão todas no documento.